Olá, 801, sou o Paulo aqui de volta trazendo mais informações para você. Nesse período histórico que nós estamos conhecendo melhor o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Aquela mistura de barroco, rococó, né? Botei até um filme ali para vocês terem uma noção de como era a relação da elite e os negros tratados no Brasil. Vocês puderam ver ali Chica da Silva, que ela é barrada, ela é impedida de entrar numa igreja e aí ela passa pó de arroz na cara para ver se assim ela é aceita. Nem com os vestidos caríssimos da corte e outros escravos trabalhando para ela, ela foi aceita na igreja. Porque era exatamente assim. Os negros não tinham alma. Era mais ou menos esse o conceito que a elite impunha. Então, assim, além de você ter sido arrancado de sua família, de sua civilização, do seu país, do seu continente, trazido durante 40 dias, tá, em navios tombeiros ou negreiros, comendo o resto do que sobrava do povo que estava lá em cima. E vamos falar de uma história que levou 30 a 40 dias para atravessar o Oceano Atlântico. Então não se tinha geladeira, era muita água salgada, muitos ficavam doentes, muitos eram mutilados, mulheres eram estupradas, a verdade merece ser dita. Há alguns relatos de que alguns tubarões já sabiam exatamente qual era a rota dos navios tombeiros do continente africano até o continente americano. E eles já vinham seguindo, esperando pegar os corpos negros que eram lançados. E outra coisa, o período em que foi proibido fazer o tráfico, ok? Então já se tornou uma coisa não muito legal. Aí, quando às vezes algumas outras embarcações estavam perto, tomando conta para ver se alguém ainda estava burlando, o que eles faziam? Os negros eles eram acorrentados um ao outro e com uma bola, com esse peso para eles não fugirem, certo? Então eles eram atirados ao mar com essa bola. Isso aí! Era muito dinheiro jogado fora, porque eles tinham pago um valor muito alto naquelas peças humanas. Eu vou ter que tirar o meu lado humano, nesse momento, de mim, para eu poder compreender o raciocínio do povo branco daquela época. Então cada negro era uma peça, que ali custava X, com o gasto que eu ia ter em tirar o nome dele, colocar o nome dos santos católicos, José, Pedro, Paulo, Manuel. Não vou ensinar o português para ele, porque mal eu sei escrever, sei falar, mas não sei escrever. Então, assim, vou colocar a mãe numa fazenda, o pai em outra fazenda e a filha talvez fique trabalhando numa casa na corte. Se dois integrantes se rebelar ou tentar fugir, eu vou e mato sua mãe, estupro sua filha. Era mais ou menos esse tipo de linguajar que era proferido às pessoas. Então pense, você está num continente diferente, onde você não conhece o território, o que adianta você ter conhecimentos e táticas de guerra, de agricultura, de lidar com o ferro, se tudo é diferente. Enquanto os captadores, os detentores destas pessoas sem alma, de pele suja, que era assim que nós éramos referidos, eram propriedades. Então eu poderia te estuprar, eu poderia. Você tem um sorriso lindo, arranque os dentes dela. Deixe-me ver, sua pele é ótima. Me vê a Gillette, corto a sua cara toda, você pertence a mim. E daí que você está grávida, minha filha? E daí eu também estou e não vou deixar meus seios caírem. Você vai ser a ama de leite. Mas senhora, eu tenho pouco leite. Hã? Eu tenho pouco leite. Não tem problema, o que tiver a prioridade é do meu filho. Então a gente vai encontrar nesse período muitos quadros de escravas amamentando um bebê branco e deitado ali o filho dela negro aguardando o filho branco da patroa. Não, patroa é quando paga, né? Da dona se saciar naqueles leites, naqueles seios fartos de uma escrava. Se sobrasse, ela amamentava o seu próprio filho. A gente vai falar um pouco depois das leis na tentativa de alforriar o povo negro,
facilitando os proprietários, tá? Mas isso é um pouquinho mais lá na frente. O propósito de eu vir hoje é dar continuidade à sequência de tudo que a gente estava falando e, mediante a prova de Chita, vocês puderam perceber que os escravos ficavam aonde, quando iam acompanhando seus senhores na igreja, segurando aquela sombrinha. Ficava logo na entrada, né? Você entra, dá 3 passos, aí tem uma espécie de um balcãozinho assim, não é? E logo à frente não começam as cadeiras. Era ali que você ficava. Quanto mais nobre, mais rico, mais dinheiro você desse para a igreja, mais perto do altar você estaria. Mais abençoado você estaria. Então, quanto mais distante, menos posse, menos importância. E os escravos eram os únicos que nem direito a sentar tinham. Até aí, tudo bem? Legal, ótimo. Então vamos lá. Além deles terem nome, origem, familiares, por exemplo, eu sou negro, me chamo Alcântara, Pinto de Alcântara, meu pai é César Tavares de Alcântara, que lindo! O nome é todo branco, quem ouve assim, César Tavares de Alcântara. Pensa que é um branco, não é. Mas por que ele tem esse nome? Pois é, você pode exatamente saber exatamente a sua origem, a sua ancestralidade. Professor, sou filho de português com italiano. Professor, eu sou filho de inglês com holandês. Professor, eu sou filho de brasileiros mesmo. E eu? Se eu pergunto para você qual é a minha origem, eu sou filho, neto, bisneto de quem? Vocês vão me responder. De africano. Tá bom, gente. Isso daí já passou. É outro estágio. Vamos tentar entender por que eu não consigo encontrar histórias dos meus tatara. Eu não sei se eu sou bisneto, tataraneto de um guerreiro ou de um líder religioso ou de um empresário ou apenas de pessoas realmente que não prestavam. Não é só porque eu perdi esse meu vínculo ancestral que eu vou dizer que lá que só tinham pessoas boas. De qualquer forma, o que eu quero contar para vocês é o seguinte: a África é um continente, gente. Foram inúmeros países dentro do continente africano que tiveram pessoas tiradas e trazidas para cá. E a gente chama isso de êxodo, tá? Quando a gente dá lá no 6º ano, os egípcios, que é a primeira vez que a gente fala sobre negros na escola, no 6º ano, é os egípcios, né? Porque eles são negros. É bom lembrar isso. Então, o primeiro momento que a gente fala de negros culturalmente na escola é a civilização egípcia. Depois a gente é escravo, vagabundo, malandro, levando tiro na favela, ou jogador de futebol, ou samba. Ei, não é assim. Eu não consigo entender por que me foi tirado. Vamos rebobinar? Opa! Se tiraram eu de um país, colocaram no navio negreiro, com escravos de vários países da África. Primeiro que já começa ali a dificuldade de linguagem, porque cada um tinha um idioma ou dialeto específico. Estávamos com medo, tortura, não podíamos nos comunicar. Então, eu coloquei em anexo um filme maravilhoso, eu gosto bastante, que se chama Amistad. E o Amistad, infelizmente, ele não está disponível gratuitamente no YouTube. Então, são frações. Entendeu? Dá uma verificada lá no link. Se eu não tiver colocado, me cobra. Esse trecho do Amistad, ele vem falando sobre as dificuldades que os negros vinham sofrendo, sendo torturados, espancados, jogados no mar, comendo fezes, comendo comida podre. Como é que eles faziam para tentar se comunicar? Através de uma técnica que é o jongo. O que é o jongo? O jongo são jogos de palavras aonde eu solto uma frase, uma mensagem, e alguém do outro lado canta um refrão de uma forma melódica e bonita, com a intenção de ludibriar quem não conhece essa cultura. E aí, essa cena é deslumbrante quando uma pessoa chega e fala: e a chave do capitão está comigo. Aí todo mundo, salve, salve Nossa Senhora. E a chave do capitão tá, salve. E eles ficavam assim, o que eles estão cantando? Que música legal.
E aí era um jogo de propostas, palavras de duplo sentido e de desafio. Vamos ver quem entende mais ou o que está sendo dito. Então, o jongo vem sendo utilizado neste momento como forma de comunicação. Chegando aqui, ele toma outros moldes, outras funções e outros significados que tem no link aí de um dos vídeos que eu coloquei para vocês, tá? Vocês me desculpem se eu estiver falando muito rápido. Pontua lá, professor, você falou muito rápido. Então eu não vou falar para você, volte o vídeo. Eu gravo tudo de novo, a matéria toda, porque é uma fase da história que eu amo de paixão. Falar do meu povo. Então vamos lá. Eu falei então do jongo, vamos falar então do maculelê. Maculelê também é um rito, um ritual que não é muito forte aqui no Rio, mas ele é para o interior, aonde nós dançamos, cantamos e fazemos uns movimentos com bastom, tá bom? Tudo de origem, é deslumbrante. Quando eu acabar de falar sobre todos eles, vocês vão falar, professor, mas por que eu não conhecia isso? Dá vontade de responder agora, né? Mas só depois. Então vamos lá, já falei do jongo, já falei do maculelê. A capoeira era o jogo da zebra. Então, algumas civilizações, algumas tribos, digamos assim, africanas, quase todas as civilizações antigas, gente, as pessoas, quando estão passando da fase adolescência, digamos assim, que é mudando da fase criança para adulto, tem determinados desafios. E você só passa para a fase adulta se você tiver passado por esse desafio. Então nós temos na África um território onde até hoje eles endeusam os crocodilos, ok? E aí o rapaz, quando está passando para a fase adulta, ele tem aquele cerimonial feito apenas por diversos homens e vão cortando a pele dele, fazendo aqueles cortes profundos em risco na parte toda, para que quando a nossa pele ela é muito oleosa, ela é boa para cicatrização, a nossa pele, para quem tem 51 anos de idade, ela não tem muitas rugas. Olha só, esse brilho todo é uma proteção que a melanina tem. Mas eu não estou aqui para falar de biologia nem de ciências, tá? Só para poder explicar. Então, essa oleosidade aqui contínua é uma forma do corpo mostrar, tá quente, tá abafado, vamos hidratar essa sua pele. Então, é por isso que a gente não envelhece, não tem câncer de pele. Voltamos, que eu não estou aqui para falar de minha pessoa. Falei do maculelê, falei da capoeira. Ah, tá. Então, essas cicatrizes são feitas em algumas civilizações, tá? Como, por exemplo, não sei se vocês viram o filme Príncipe da Pérsia. Um dos soldados guerreiros, que ele tinha uma habilidade danada com a foice, ele atirava, a cara dele era toda cheia de marcas. Essas marcas são características de cada tribo. Né? Algumas colocam só no rosto, como também às vezes fazem pinturas, certo? Os indígenas também têm isso, uma simetria maravilhosa de fazer ângulos, desenhar cobra. Bom, vamos voltar aqui para a nossa capoeira. Então, quando os adolescentes estão chegando na fase adulta, eles começam a brincar de dar coice. Então, essa é um tipo de cultura da civilização Banto, Angola, característica chegada no Rio de Janeiro, e aqui eles começaram a praticar esses jogos na senzala. E com o decorrer do tempo, mesmo com inúmeras proibições, porque tudo que vem de preto é macumba, proibições, eles começaram a adaptar, foram fazendo outros tipos de movimento acrobáticos, entendeu? Para fazer com que essa capoeira não seja apenas um jogo de uma transição de uma fase para outra, mas sim é um bailado, é um esporte, é um cântico. E esses cânticos são de louvação, por mais que tenha sido um cântico misturado, porque os cânticos são santos católicos, a situações vivenciadas no dia a dia, né? Da senzala, assim como é no jongo também,
esses fatos são narrados. Temos o carimbó deslumbrantemente. Gente, uma dica, preste atenção nesses vídeos que eu venho falando sobre todos esses movimentos que foram sufocados, não são divulgados, porque a origem é coisa de preto, em sua grande maioria, ou de pessoas de poucas posses. Quem geralmente é rico não quer ter, não vou dançar isso não, não, eu quero assistir. Que legal, espetáculo, bravo! Essas coisas culturais são de comunidade. Então, é mais ou menos isso. Por isso que vocês vão ter dificuldade de ter acesso. Mas eu tô aqui para mostrar, tá? Ninguém vai me calar, não. Então, vamos lá. Uma das características de todos esses movimentos, gente, que em princípio apenas eram praticados por homens, com o decorrer do tempo, passam a ter influência das mulheres. E quando as mulheres entram, fica tudo muito mais lindo, tudo muito mais doce, tudo muito mais gostoso. Eu tô falando dos quitutes. Tô falando da dança, gente. Os quitutes que as baianas e as mulheres negras fazem são coisas maravilhosas. Bom, todas elas entram, quase todos os movimentos, tá? A gente pode perceber isso, sabe aonde? Na dança do jongo, na capoeira, no samba de roda, tá? Todas as mulheres já repararam que nesses rituais antigos elas usam saia de chita, sendo que a do carimbó é uma saia enorme, porque ela dança fazendo giros, né? Ela dança quase transformando aquilo visto de cima para baixo, como eu chamo de planta baixa, já falei para vocês. Você vê praticamente uma Vitória Régia. E você vê ali a importância do sincretismo entre uma cultura negra e uma cultura indígena, quando os instrumentos, além dos de percussão da cultura africana, têm instrumentos também de influência da cultura portuguesa. Que legal! Então, se por algum acaso perguntarem qual é a maior característica no figurino das mulheres, que estão sempre fazendo participação nesses eventos, é a saia de chita. Chita é um tipo de tecido, tá? Geralmente estes tipos de tecido são utilizados também nas sessões de umbanda, que quando não são floridos e estampados, preto e branco com xadrez, tá bom? Chita, uma beleza, são aqueles tecidos bem baratos que a gente utiliza para fazer decoração de festa junina. São aqueles tecidos que forravam o botijão ou liquidificador da vovó, da bisavó, seja lá quem for. Conseguiram entender? Então eu vou avançar, porque eu não estou aqui para ficar tocando no mesmo assunto, não. É muito conteúdo, gente. Como é que eu vou passar isso para vocês? O maracatu e folia de reis são os dois principais movimentos artísticos, culturais, como eu posso dizer, de procedência do interior, que elas são realizadas com um cortejo. Então, são em movimentos e quase todos eles têm uma corte, cortejo, corte, certo? E tem essa coisa de ir de casa em casa pedir um agrado ou de ir à igreja para pedir a sua bênção. Então, dica, tá? Folia de Reis e maracatu, cortejo, samba de roda. É aquele samba miudinho, que é muito mais característico no recôncavo da Bahia. Quando eu fui na Bahia, eu tive o prazer de ir lá. Que delícia. Nunca mais que voltar. Mentira. Sai daqui não. Então, gente, eu já falei de todos eles e eu vou finalizar com o frevo. O frevo é um movimento de capoeira, mas que tem um pouco da influência do maculelê, porque era aquela coisa de usar bastom, certo? Então era uma coisa muito perigosa, porque a capoeira era proibida, e aí eles tinham que disfarçar que tinha esse movimento e passaram a utilizar sombra, guarda-chuvas de verdade, para disfarçar. Não, é uma dança folclórica que a gente está fazendo. Que legal, que não sei o quê. E essa guarda-chuva foi diminuindo, virou uma sombrinha com as cores da bandeira, tá, de Pernambuco. E uma coisa muito importante, muito legal, para que vocês compreendam, é o seguinte. Chacrinha dizia, nada se cria,
Tudo se copia. Quando eu afirmo, ou quando eu trago para vocês uma frase dita por um comunicador dos anos 80, 70, 80, tá? Eu cheguei a pegar até ao meio da minha adolescência, é porque eu quero colocar você para pensar. Quando você vê Batalha dos Passinhos, o passinho, tá? Esse movimento da favela carioca. Assista Passinho e assista o Frevo. Seria o Passinho uma adaptação do Frevo? Porque tanto desce, sobe, mexe. Pense, reflita. Joga essa proposta, essa pergunta para mim. Vamos pesquisar junto. Vamos tentar achar essa linha. Tá? Então nada se cria, tudo se copia. Ah, professor, eu vi alguns desses movimentos que você falou, dessas práticas, mas quase tudo tem o toque da macumba. Eu vou falar pela última vez. Macumba é uma madeira, gente. Desta madeira fazíamos atabaques. E o macumbeiro é quem toca. Então, para de falar que tudo que tem batuque, pés no chão com ancestralidade é macumba. Antes de reproduzir isso, vamos procurar estudar, tá? Não se permita a reproduzir frases que você não tenha conhecimento de causa. Eu tenho certeza, se você passar a compreender antes de sair falando, muitas vidas serão poupadas, muitas depressões serão evitadas, muitas mágoas e dores no coração serão evitadas, porque eu, que me descobri como um ser humano negro de verdade, quando eu descobri que não era só escravo, 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 ah, teu cabelo é duro, hoje em dia caiu, de tão ruim que era. Olha, essas coisas magoam e fazem com que a pessoa fique revoltada. Aí te chama para conversar lá fora, na saída da escola. E aí que todos vão dizer aí, ó, quando não caga na entrada, caga na saída. Então vamos respeitar a ancestralidade de cada um. Os rituais, eles estão postos aqui para vocês. Assistam os vídeos. Coloquei 2 filmes legais para vocês. Um deles é Quilombo e o outro é Besouro, que conta a história de um capoeirista babado. Professor, eu acho que essa história eu já vi. Existe a possibilidade de eu já ter passado. Passei de novo para quem não quis assistir. Fica a dica, gente. É isso. Até semana que vem. Eu venho com novidades. Tem uma excursão, assim, sabe? Uma visita, assim, de uns franceses trazendo coisas boas. Não vou nem dizer que eu vou falar de Rugendas e Debré. Até breve.